palestra especialíssima para nós, se chama Jefferson Lopes da Rocha para nossos ouvidos e corações, com o nosso aplauso. Muito bem, vamos começar? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Uma honra estar estreando aqui. Henrique já fez toda a apresentação. Espero que vocês gostem muito da palestra de hoje. A gente trouxe um tema que está ali naquele slide, chamado espiritualidade e inteligência emocional. Nós vamos provocar algumas reflexões importantes aqui. Eu estou acostumado a fazer palestras de começar às 9 horas da manhã. Não é palestra, é curso já, né? E terminar assim, 9 horas da noite, 10 horas da noite. E aí já me puxaram a orelha dizendo, hoje o tempo aqui é mais curtinho, né? Então eu vou contar com o apoio do Eduardo. Você pode me ajudar, Edu, passar os slides aí? Então, primeiramente, palmas para o Eduardo, por favor, palmas para o Eduardo. Tem a presença de um grande amigo aqui, ó, chamado Douglas, a minha mãe aqui na primeira fileira. Olha que honra aí, hein? Muito legal. Morei durante muito tempo ali na Tamanindé, paralela à Avenida Aricanduva. E aí tinha aquelas enchentes, entrava água em casa. E uma das coisas que eu mais gostava era pegar a bicicleta e vir caminhar aqui para cima, né? Então estar aqui hoje é uma sensação que no final eu conto, tá bom? Senão eu vou falar de inteligência emocional e eu não vou ser inteligente emocionalmente se eu começar a falar muito agora na abertura. Então, Edu, por gentileza, vamos passar o próximo slide aqui. Aprendi, morando aqui na região, que o Centro Bênção de Paz é um centro de muita alegria. Já começa pelas músicas, por todo esse ritmo, sim ou não? Sim! Vocês são pessoas alegres, sim ou não? Sim! A palestra de hoje tem que ser a altura dessa alegria, sim ou não? Sim! Vamos conseguir. O segundo slide aqui que a gente quer destacar, além de ser um centro de alegria, eu percebo que todo mundo se cumprimenta, a amizade aqui é uma coisa muito forte. E também tem aí uma outra reflexão. O próximo slide, por gentileza, é um centro de espírito jovem. É isso mesmo ou não? Sim. Quem aqui tem mais de 50? Levanta meu braço. Aprendi com o De Luca, ele foi fazer uma palestra lá no Perseverança, e ele falou assim, até os 50 é o caminho de ida. Passou de 50 já é o caminho de volta. Então, aqui o Benção, passou de 50 anos aqui, né? O pessoal que frequenta, lembrou também, vindo aqui algumas vezes do Benção de Paz, lembrou aquele filme Mudança de Hábito, alguém chegou a assistir? Poxa, né? Agitação ali. E aí fica uma pergunta, a nossa abertura aqui. Será que a maioria dos jovens estão preocupados em saber o que ocorre após a morte? A opinião de vocês, sim ou não? Não. Não? A morte para o jovem é uma coisa muito distante. E nós adoramos entender, estudar, pensar mais sobre o assunto, mas é uma reflexão importante que sempre deve ser feita, Para falar de morte, a gente acaba afastando parte desse público, desse espírito jovem. E aí, o próximo slide, eu queria aprofundar um pouquinho mais isso que eu trouxe aqui. Existe aí um pessoal chamado Bola de Neve, todo mundo conhece? Tá cheio ali o auditório deles? Tá muito cheio ou não? Isso, o cara todo tatuado ali, ó. Ele tá fazendo uma pergunta, sua igreja me aceita dessa maneira, todo tatuado? Então, mais uma coisa que marca muito esse lugar sagrado, que hoje eu tenho a honra de fazer aqui uma palestra, é esse espírito de diversidade, de respeito, essas diferenças. Próximo slide, por favor. Quais são os principais motivos que podem fazer uma pessoa se interessar pelo espiritismo? Nós listamos alguns ali. Eu queria só que vocês me ajudassem agora. Primeiro, comunicação com os mortos. Será que tem gente que procura o espiritismo com esse objetivo? Sim ou não? Sim. Quero receber uma cartinha de um parente, quero saber como está, quero saber. Curiosidade sobre o que pode ocorrer após a morte. Sim. Sim ou não? Sim. Ok, próximo item. Desculpa, é o item. Tá tudo certo, Edu. Educar, exercitar os dons mediúnicos. Pessoas que não entendem coisas que começam a acontecer com elas e descobrem que é pura mediunidade. Também podem procurar casa espírita por esse motivo, sim ou não? Sim. Ok. E o último item ali, resposta para suas dúvidas existenciais. Quem eu sou? O que estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida?
qual é o propósito, né, deste lugar, né, quem é Deus e etc. Também, sim ou não? Sim. Ok. Todos vocês aqui têm motivo de terem vindo para uma casa espírita como bênção de paz. No próximo slide, por favor, a gente elencou 3 pontos. Muita gente procura um centro espírita como um pronto-socorro, né, espiritual, obviamente. Muita gente procura um centro espírita como uma escola para se educar espiritualmente. E muita gente procura o centro espírita como um local onde eu possa exercer ali com mais pessoas a caridade. Sim ou não? Sim. Ok, então estamos realmente no lugar certo. Tudo isso é de grande valia, de grande importância. Só que nós vamos mostrar agora um outro lado da moeda que a gente destacou como inteligência emocional. Por favor. O centro do foco aqui, o foco, né, do nosso querido Príncipe de Paz. Todo mundo aqui descobre o senso de responsabilidade que tem na vida. Todo mundo aprende aqui sobre lei de causa e efeito. Todo mundo aqui aprende sobre justiça e misericórdia. Aquela velha história, né? Que se Deus fosse usar de justiça, muitos de nós estaríamos profundamente prejudicados. Não é? Ainda bem que ele usa de bastante misericórdia. Aprendemos muito sobre isso numa casa espírita. Aprender o que você pode fazer por você, a sua autonomia, aquele papel que compete a você. Vem tomar um passe muito importante para receber essas energias benéficas, porém tem coisas que você pode fazer por você mesmo. E aprendemos mais do que tudo isso que foi dito, amar o próximo como a si mesmo, parte até da oração de abertura. Tudo isso está ligado à primeira parte da palestra, okay? Voltado à espiritualidade e espiritismo. Vamos agora mergulhar no coração do nosso trabalho. Por favor, Eduardo. Eu vou pedir uma gentileza que todo mundo fique em pé e forme duplas, por favor, duplas. Se alguém ficar sozinho, forma dupla comigo aqui na frente, ó. Uma pessoa de frente para a outra, assim, ó. Uma pessoa de frente para a outra. De frente, assim, ó. Isso. A gente aprende em todos os tratamentos que a segunda parte do tratamento acontece durante a palestra. Sim ou não? Sim. Sim. E aqueles que têm, assim, algumas aptidões mediúnicas, eles conseguem, inclusive, ver a assistência espiritual acontecendo durante a palestra. Eu não tenho essa facilidade. Você tem, Douglas? Também não tem, né? Mas isso acontece muito durante a palestra. Então, para que a gente tenha a devida concentração para a segunda parte que a gente vai apresentar aqui, eu preciso de treinar a atenção de vocês. Então vai ser muito rápido, muito fácil. Uma pessoa vai falar 1, a outra fala 2, e essa pessoa que começou a falar 3. E aí recomeça. Ok? Ó, 1, 2, 3. Terminou 3 aqui? Aí fala 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não para. Ok? Não para. Só isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pode começar. Atenção, vamos para o nível 2 agora, para o nível 2. A pessoa que fala 1 continua na moleza, falando apenas 1. A pessoa que fala 2, ela vai ter que falar e bater palmas junto assim, 2! Só quem falar 2. 2! Quem fala 3 continua na moleza também, falando apenas o 3, tá bom? Vamos lá, valendo!
bem, muito bem, muito bem. Temos um amigo, tá sozinho. Vem comigo aqui na frente, também tô sozinho. Essa solidão não combina com o nosso ambiente aqui, vamos lá. Qual o seu nome, por gentileza? Luiz Pouseu conhece. Palmas para Luiz. Agora é o seguinte, ó, já sabe que um vai continuar namorando, você só fala um. O 2 vai continuar falando e batendo palma. 2. E o 3 vai ter que dar uma volta e depois da volta para 3. Ó, vamos lá. Ó, eu vou começar. Vai. 1. Vai. 1. Agora o 2. 3. Dá uma volta e grita. 3. Isso. Vai, Luiz. O Minion tá falando até agora, lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Deu até calor, né? Deu até calor. Gente, ó, quem puder, por gentileza, mais próximo da parede aqui, encostar os vidros que vamos ligar no ar-condicionado. Ok? Por gentileza. Por favor, quem está próximo dos vidros. Vamos lá, eu ia estender um pouquinho mais esse exercício, mas eu precisei parar porque uma meia dúzia ali no fundo já começou a cair devido à labirintite. Já começou a ver tudo virando e já falei, vamos parar o exercício agora aqui. Vamos lá, Luiz, agora sim, dinâmica de abertura feita, vamos dar início ao tema de hoje, espiritualidade e inteligência emocional. Primeiro eu queria fazer um resumo da palestra de hoje, que eu chamei ali carinhosamente de resumão. Resumão e gratidão. Eu trouxe Dostoiévski como referência, quando ele fala sobre Jesus. Incrível. A frase dele diz o seguinte: se não me provarem que em Jesus está toda a verdade, eu prefiro ficar com Jesus, ao invés de ficar com a verdade. Então a nossa inspiração para montar a palestra de hoje veio exatamente dessa frase. Tudo que a gente vai apresentar aqui, pelos olhos da ciência, está em conformidade total com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa incrível desse nosso querido Mestre Jesus, ele jamais condenou o pecador, e sim o pecado. E a oração da abertura já deixa isso muito claro, né? Que muitos que se levantam contra nós ainda não entendemos que são pessoas doentes, necessitadas, são aqueles que mais precisam de médico, né? Não quem está saudável, e sim quem está doente. E uma frase que a gente tem lá dentro do Perseverança, na sala de paz, a sala 21, que diz o seguinte: Deus me aceita como eu sou, com as minhas imperfeições, limitações, defeitos, mas Ele me pede uma coisa que está escrito ali. O que Ele me pede? Renovação. Essa melhoria, essa busca contínua pela evolução. Então a minha gratidão para esse grande mestre, eu costumo dizer até para minha mãe, que é tão grande, que eu falo que se Deus queria me dar um presente, se Jesus queria me dar um presente, eles acertaram na cor, no tamanho, no modelo. Fazer isso daqui para mim é motivo de mega realização. Próximo slide, Eduardo, por gentileza. Quem já consultou Kardecpedia? Kardecpedia, jogou lá no Google, Kardecpedia. Tem o maior site de receitas para quem gosta de cozinhar, homens, mulheres, chamado Receitpedia. E aí, nós da doutrina espírita somos privilegiados de termos na internet um endereço chamado kardecpedia.com. E olha que legal, aqui ó, agora mesmo offline,
você continua conectado com o espiritismo ali, né? Baixe grátis o app e você joga lá o que você quer estudar, o que você quer perguntar. O que pensa o espiritismo sobre bissexualidade? O que você tiver de dúvida, você joga ali. Quem já consultou? Levanta meu braço, só para também ganhar. 1, 2, 3. Ali em cima está escrito uma frase em preto ali, ó. O conhecimento libera. Sim ou não? Sim. Eu costumo pegar no pé de alguns amigos que tem lá hino dos trabalhadores. E como trabalhador da casa, aí o pessoal canta, né? Temos que ler Kardec. Acho incrível. Entre a teoria e a prática. Né? Pegar o livro dos Espíritos, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, dar uma lidinha num pedacinho antes de dormir, ou quando acorda, né? Isso te ajuda a enxergar muitas respostas para dúvidas que nós temos e que ainda não sabemos. Então, conhecimento liberta. O segundo slide vai falar sobre a mesma coisa. Próximo, desculpa. Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, de novo, conhecimento liberta. Guardem bem o que está escrito ali, ok? Primeiro mandamento, segundo mandamento. Nós vamos estudar isso aqui dentro da inteligência emocional. Próximo, por favor. Tem uma mistura hoje em dia que a gente percebe muito no mercado entre moral e Deus. Moral e Deus. Tem muita gente colocando em primeiro plano, que está marcado ali, ó, a moral, em segundo plano está colocando Deus. Tem gente que fica tão fascinada pela doutrina que acaba dando uma interpretação, vou usar um adjetivo aqui, quem sabe distorcida, seria a palavra mais delicada, porque isso é uma grande distorção ali. O que eu estou dizendo ali, colocar moral acima de Deus? É quando a pessoa acredita que as regras, os bons costumes, dá a ela o direito de julgar e condenar pessoas que não se encaixam dentro daquela regra ou daqueles bons costumes. O segundo exemplo que eu estou colocando ali é Deus acima de tudo. Acabamos de ler o mandamento agora, ok? E aí você entender, para você realmente se ligar, ter uma afinidade pelas lições de Jesus, de moral que ele nos trouxe, primeiro você tem que entender as lições de amor que ele nos trouxe. E aí eu coloquei uma imagem que eu acho que se vocês, sem usar palavra nenhuma, ficarem olhando por alguns instantes, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com aquela imagem. Sim ou não? Qual é o casal convencional que a gente vê? O homem e a mulher. Sim ou não? Sim. Ali é o casal convencional? Sim ou não? Não. São dois homens, ok? E eles foram até a África e adotaram 3 crianças. E tem gente que não consegue, ao descobrir que o filho é bissexual ou é homossexual, né, acaba tendo problemas de aceitação, acaba tendo dificuldade, acaba esquecendo de tudo, porque ainda está na fase de colocar regras de moral acima de Deus. Sim ou não? Existe gente assim? Sim ou não? Sim. Mas será que dentro da nossa doutrina existe gente assim? Sim ou não? Sim. Não, está brincando. Mas não aqui no Bênção de Paz. Não, jamais, né? Isso em outros lugares. Jesus ensinou regras de convivências para a evolução humana. Ou seja, ele ensinou a moral baseada no amor. Tem até lá uma figurinha mandando um monte de beijos para vocês. Olhem para aquela figurinha e devolvam os beijos para ela, por favor. Isso, olha lá. A cena não sente tão carente. Vamos lá, Edu, para o próximo slide. Porquanto, atenção, resposta da pergunta 398A no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Uma parte dela: porquanto o Espírito é suscetível de adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Aprendemos isso, sim ou não? Mas peraí, o assassino, o pedófilo, essas barbaridades que eles praticam, isso não é um sinal de que nessa encarnação ele retrocedeu por cometer esses atos? Não é um sinal de retrocesso? Não. Não. Alguma coisa esse indivíduo fez de muito bom se comparado com a última encarnação dele
Quem sabe já foi assassino na anterior, assassino nessa e até empatou, né? Só que na outra não fez nada de legal e nessa fez algumas coisas legais, né? Isso é sinal de que não houve retrocesso, sim ou não? Gente, quando eu estudei isso daqui, a resposta da pergunta 398A, eu fiquei encantado, né? Até aquela respirada assim, olha que delícia essa doutrina, né? Espírita, dá até para dar uma relaxadinha, falar, caramba, se o assassino que é o assassino, né? Não tem como retroceder, então as coisas que eu fizer, né? Eu vou passar de ano, eu vou ser aprovado. Só que a gente também estuda a doutrina que esse planeta que nós estamos já vem sendo dado vários sinais que ele será promovido, sim ou não? Sim. O planeta Terra promovido, sim ou não? Sim. E os espíritos estão dando vários recados dizendo o seguinte: ei, não abuse mais desse afrouxar de gravata, ou até mesmo desse sentimento de que, se não tem retrocesso, então está tudo certo. Ou eu estaciono, ou eu avanço um pouquinho nessa encarnação. Cuidado, porque pode ser que nesse processo de promoção desse planeta incrível, a tua volta não seja mais neste planeta, seja em um outro, com muito mais dificuldades e que ainda não está, né, dentro dessa condição de promoção. Né? Mas eu voltei tantas vezes para cá, pode ser que na próxima já não volte. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falo inteligência emocional é muito bom para o espírita, é que a gente está ouvindo falar coisas que eu nunca imaginei que eu escutaria. Por exemplo, tente imaginar um trabalhador que todo mês tem uma reunião chamada Reunião de Trabalhadores. Dá para imaginar isso? Todo mês vem um recado do plano mais alto, um líder espiritual. Todo dia, toda semana, alguma coisa apresentada ali. E o trabalhador chega ao ponto de se suicidar. Eu pergunto para vocês acham que isso existe numa casa espírita, sim ou não? Frequentador ou trabalhador? Não, mas não é o trabalhador que é o esclarecido, que estuda, né, que é convidado a estar nos grupos, que prestam assistência aos assistidos, não é isso? Vocês acham que existe isso que eu estou falando, ou vocês acham que é exagero da minha parte? Existe. E aí fica uma interrogação na noite de hoje. Como pode um indivíduo com tanta literatura, né, com a prática do trabalho espiritual diário, né, ele chegar ao ponto de cometer o extremo, tirar a própria vida? O que leva o indivíduo a fazer isso? Na noite de hoje, a gente trouxe inteligência emocional. Vamos para o próximo slide, por favor, Eduardo. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta. O problema é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. A cada quanto tempo ali? 40? Sinal que durante a palestra um monte de gente, por esse motivo que está ali, ó, da fitinha amarela, daquele setembro amarelo, não é isso? Mas muitos suicídios, aponta a agência da ONU, são cometidos por impulso em momentos de crise. Os espíritas passam por crise? Eles não são poupados tomando passe, fazendo os tratamentos? Não são poupados? Todos eles passam. Eu te faço uma pergunta, até gaguejei agora aqui de empolgação. Espírita corre o risco de ficar desempregado vários meses? Vocês estão brincando? De não conseguir pagar a conta? Vocês estão brincando? De estourar o cartão de crédito? De mandar o banco para o espaço? De ser dono de uma empresa e a empresa falir? Os espíritas passam por isso? Sim ou não? Sim. Ok. Mas muitos suicídios apontam a agência da ONU cometidos por impulso em momentos de crises. Vamos lá, essa musiquinha, vamos só ouvir. É a nova música do Médicos Sem Fronteiras, já há algum tempo, né? O que ela fala? Ela fala sobre pessoas que se suicidaram. Tem perigo? Desculpa, não combinamos. Depois a gente coloca no finalzinho do seu tempo, tá bom? Para poder habilitar o som. Mas é aquela música do Médicos Sem Fronteiras, né? Mostrando algumas figuras famosas que chegaram a esse extremo do suicídio. Vamos para o próximo slide, então, por favor.
Depois você canta pra gente? Everybody hurts. Vamos lá. Próximo slide. Só clicar fora ali do quadrinho. Isso. Obrigado. O que a gente trouxe então, esses encontros, né? Toda essa bagagem, essa literatura, essa prática espiritual. E aí a gente trouxe uma roda aqui, que no mercado é conhecido como roda da vida. Ali não ficou tão boa a imagem. Mostra várias fatias de uma pizza ali, ó. Uma delas está escrito espiritualidade. Mas outras fatias ali, elas são voltadas à família, voltadas à saúde, voltadas à inteligência emocional, vida social. A roda, se faltar um pedaço, ela trepida, sim ou não? Ok. A gente conhece casos onde o trabalhador espírita, ele é mal sucedido em todas as outras fatias da pizza. Família, parece que não dá certo. Trabalho, parece que as coisas não vão bem. E assim vai, ok? Ele com ele mesmo. Aí só sobra uma fatia de pizza ali. Espiritualidade. E aí ele se identifica com a doutrina, ele vira trabalhador, ele pega todas as frentes de trabalho. E se ele não é trabalhador, se ele é um frequentador, ele vai na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no domingo. E a família diz assim: vai lá para o centro espírita, mas pena que em casa deixa muito a desejar. Vai lá para o centro espírita, né? Mas pena que no trabalho, na empresa com funcionário, deixa muito a desejar. Vai lá para o centro espírita. O que isso simboliza para vocês que estão na noite de hoje? Posso chamar de fuga? Ou será que é um exagero falar isso? É uma roda. Você veio hoje aqui nessa sala na condição de encarnado. E você precisa conhecer as várias fatias, saber administrar, fazer gestão delas, para você realmente encontrar o que podemos chamar de equilíbrio. Ao contrário, essas pessoas que chegam e acabam na própria vida, elas estavam lá, quem sabe, todos os dias, conforme se pedia, né? Mas eu preciso encarar aquilo que deve ser encarado. Vamos lá, próximo slide eu vou mostrar isso. Todo mundo conhece esse ator? Sim. O que aconteceu com ele? Esse ator fazia filmes legais? Pat Adams lá, né? A figura que está ali, ó. Então, desafios frequentes: lidar com problemas alheios, estar feliz por dentro e por fora, estar bem para poder fazer o bem. E aí nós vamos então mostrar que a solução para tudo isso, para quem já entendeu toda a base espiritual, é começar a investir um pouco mais nessa inteligência emocional. Vamos lá, próximo slide, por favor. Regras e exceções. Para eu fazer o bem, eu preciso estar bem? Sim ou não? Sim. Isso é regra ou isso é exceção? Regra? Eu vou resumir o que está ali, tá bom? Porque além não é uma coisa muito legal, eu não me identifico muito com leitura de slide. Mas, por exemplo, eu preciso de ter motivos para ter uma ação. A palavra motivação, não é isso? Motivação. Só que de repente eu acordo, ou eu estou numa quinta-feira, que eu estava sem a mínima vontade de vir tomar um passe, assistir uma palestra. Ou se eu sou trabalhador, exercer o meu trabalho. Minha motivação naquele dia era zero. Ok? Mas que se dane a motivação se eu entender a importância do comprometimento. Eu vou. Movido pelo comprometimento. Mesmo que a minha motivação seja zero. O que vai me fazer sair de lá e vir para cá é o meu grau de comprometimento. Isso é extremamente importante. No próximo slide, obrigado. Olha o que é um trabalho em grupo, olha, trabalho em equipe. O Eduardo sai, né, e fala: e agora? Eu vou lá, vou dar um slide rapidinho, né? Já foi lá. Fora acertar o botão, que não é uma... Por favor, qual é o seu nome? Pode falar, Renata! Muito bem. Acho que eles estão tendo um desempenho. Opa, agora sim. Poxa vida. Esse filme aqui, quem assistiu divertidamente? Levanta meu braço. Quem não assistiu, recomendo. Apesar de ser um desenho animado, fala bastante sobre as questões de como as emoções operam numa mesa de controle, né? Olha a tristeza, né?
Olha o medo, olha a alegria. Eles estão em conflito ali, ó. E o nojinho. O nojinho foi inspirado até no brócoli, né? Porque ela detesta brócoli, a personagem principal. O filme, basicamente... Pode contar o filme? Muita gente não assistiu. A menina, ela tem tudo. Ela mora numa cidade incrível, ela tem amigos incríveis, ela pratica o esporte que ela ama. Só que o pai passa por uma dificuldade financeira e eles têm que sair daquela casa incrível, daquele lugar incrível, deixando aqueles amigos incríveis. E aí quando eles chegam na nova casa, que eles olham assim, né? E os pais fazendo aquele exercício de tá tudo bem, né? Ela olha aquele imóvel que não tem relação nenhuma com o que ela tinha, teve uma escola que ela não conhece ninguém, e a professora ainda pergunta para ela como que era a vida dela antes da universidade. E ela tem um pico de choro, e ali as emoções já começam a ser alteradas, as ilhas da personalidade começam a sofrer alterações profundas, né? Ela se desentende com a família, quer ir embora de casa. Então vale a pena vocês assistirem, apesar de ter contado o filme inteiro. Esse rápido resumo. Vamos lá. Próximo slide, por favor. Ó, sério mesmo, vai ganhar um prêmio quem entender essa história, hein? Mulan é o personagem principal. Ele estava de 4, agachado, procurando a chave que ele tinha perdido. O melhor amigo dele se aproxima. Tá lá, agora eu continuo a leitura. O amigo então se pôs de 4 e disse: Mulan, vou te ajudar a procurar a chave. Mais ou menos, onde foi que a perdeu? E ele disse: na minha casa. Lembrando que estavam na rua. O Mulan que perdeu a chave na casa, estava na rua de 4, procurando a chave, e um amigo veio também, ficou de 4 e ambos na rua. E aí o amigo diz assim: então para quem está procurando aqui? Indagou o amigo. E aí o Mulan responde: porque aqui tem mais luz. Respondeu ele. Ganha um prêmio quem arriscar um palpite aí da cadeira, eu levo o microfone. Qual a moral da história? Tempo! Qual a moral da história? A moral da história, alguém arrisca? Minha mãe já conhece. Mentira, uma vez apresentação exclusiva, você nunca viu isso aí. Tempo! Eu, Valgir. Bora, vamos lá. Mas vale procurar na luz do que na escuridão. Mais vale procurar na luz do que na... Inteligência emocional, que está sendo abordada na noite de hoje. Essa história, por mais estranha que ela seja, ela está tentando te dizer uma coisa extremamente séria. Às vezes, a solução para os seus problemas não vai estar ali, onde tem luz. Às vezes, a solução para os seus problemas vai estar na escuridão de uma dificuldade financeira, na escuridão de um problema de família, na escuridão até mesmo de uma doença, por incrível que pareça. Mas as pessoas não gostam de procurar, de ter essa autonomia, esse senso de assumir as rédeas, de virar dono de si. Fica mais fácil ficar esperando que de fora venha alguma assistência sempre para você, onde tem a luz. Por mais estranha que essa história seja, ela tem uma mensagem, ela tem uma moral. Vamos mergulhar nessa história, Edu, por favor, próximo slide. Vou entender um pouquinho mais. Esse cara aí do livro, chamado Amos Gardner, que eu peguei esse trechinho da história, ele diz que o ser humano é algo realmente incrível. Ele tem várias portas, ok? Tem que imaginar cômodos, vários cômodos. Ele tem a mania de abrir uma porta e ver claridade, perfume, limpeza, ele deixa aquela porta escancarada e ele ainda quer reconhecimento. Ele quer likes, ele quer compartilhamento. Se ele publicar alguma coisa na internet e ver que ninguém, aqui está um vazio nele, porque olha, é uma porta que está aberta, é uma virtude. É uma coisa legal que eu tenho. Ele abre uma segunda porta, claridade, perfume, limpeza, uma terceira, uma quarta, uma sétima, uma décima, até que ele abre a 11ª, escuridão, um cheiro desagradável, teia de aranha. Diz que essa porta o ser humano é o primeiro a bater e dizer: eu não sou assim, eu não sou assim. Incrível,
Que falta de inteligência, né? Que falta de estrutura, que falta de maturidade. Então aqui tem o sincero e o agradável. Você está sendo sincero ou está sendo agradável? Você é sincero. Né? Bom, Edu, por favor. As emoções que vão estar nesses quartos escuros, que o Molá perdeu a chave e não queria ir lá, porque é difícil você encarar, ficar de frente com você mesmo. Não é fácil. As pessoas não suportam esse período. Mas é uma disparidade, né? É um desencontro. Porque o que seria lógico, Eduardo? Você assumir, entrar com um balde, entrar com escovão, entrar com um pano, pano de limpeza, e fazer aquilo virar mais um, vai dar trabalho. E esses estudiosos dizem que o ser humano não gosta de ter muito trabalho. Ele gosta de receber alguma coisa de fora, uma ajuda, uma assistência, né? Onde ele possa permanecer naquela condição. Então, para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, a gente está falando aqui de autocobrança. Primeira coisa que eu queria lembrar vocês é o seguinte: dentro de cada um de nós existe um filho carente e um filho cabeça. Nós somos treinados durante a vida para falar com o filho cabeça. Opa, tá tudo bem, Deus sabe o que faz, tá certo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Saudade sim, tristeza não. Pô, tô vendo mais um grande amigo ali, agora que eu te vi, tudo bem? Conclusão: nós somos treinados para falar a linguagem do filho. Qual foi o nome dele? Filho? Cabeça. Mais alto, filho? Cabeça. Mas o que tem de errado? A gente ouve falar que Mãe Santíssima, numa das experiências mais difíceis de sofrimento de um grupo de pessoas, né, ela dizia: tudo passa, isso também passará. Diz que Chico, um dos momentos dele assim de maior dificuldade, ele falou: mano, leve a minha solicitação à Mãe Santíssima, diga que eu preciso de uma resposta. E aí quando ele retornou: você conseguiu? Consegui. Ela deu a resposta? Sim. Qual foi a resposta? Tudo passa, isso também passará. É incrível. Eu tenho um grande amigo meu, eu não posso falar que ele está aqui nessa sala, senão vocês vão descobrir quem que é, não é? Ainda bem que eu encontrei o segundo, se não ficar na dúvida se é um ou se é outro. Que ele fala que, dependendo do momento que você está vivendo na tua vida, essas lições, pode ser que elas não consigam traduzir exatamente o que você precisa. Elas não sejam suficientes. Então você precisa aprender a falar com o filho carente. O que é o filho carente? Ei, vem cá. Está sentindo falta, né? Dá uma saudade, não dá? Você não está entendendo nada, né, do que está acontecendo. Eu sei que é difícil, né? Quando que eu imaginei que você fica devendo tanto para o banco assim? Nunca, nem pesadelo, né? Fora está pensando quantas encarnações serão precisas para poder pagar, né, essa bola de neve, né, que o banco. Eu preciso aprender a falar com uma parte de mim que vai dar uma respirada assim. Caraca, ele me entende, ele sabe que eu existo, ele sabe que eu estou aqui. Então eu vou até o nível dele, falo que eu suponho que ele esteja sentindo, né? E quando ele fala: nossa, ele me entende, eu ganho confiança dele para trazê-lo ao nível do cabeça. Aí ele vem comigo, ok? Mas negar fraquezas, negar inseguranças, negar tristezas, isso torna as pessoas doentes lá na frente. Senão, imediatamente, nós somos recordistas de pessoas afastadas do emprego por síndrome do pânico, pessoas afastadas por depressão, e a gente não consegue entender esse básico. Então, vamos para o próximo slide, aí que é mais fácil de entender. Tem uma regrinha, que pena que o slide ali quis fazer uma homenagem à mancha verde, olha lá. Não ficou tão clarinho, não. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o saber, habilidade é o saber fazer, atitude é o querer fazer. Por exemplo, o espírita, ele é tão convidado ao estudo, às palestras, que ele acaba tendo uma boa bagagem de conhecimento. Ele, às vezes, não entende que conhecimento é diferente do agarre,
Habilidade. Eu sei de tudo isso. Eu não sei como. Dá para ler ali ou não? Como fazer. Habilidade é saber fazer. Tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. A mulher, ela conhece onde está o volante, onde está a buzina, onde está o câmbio. Isso significa que ela tem conhecimento. Mas não significa que ela tenha habilidade, que ela saiba fazer. Que ela saiba dirigir. Não foi boa essa parte? Peraí. Eu não vou saber explicar. Peraí. Não vou explicar. Vamos lá, vamos finalizar assim. Ó, seguinte. Seguro de automóvel para a mulher é mais barato ou mais caro? Mais barato. Porque a mulher é mais prudente. A mulher não entra em acidente. A mulher causa o acidente. Não, eu vou explicar, né? Tamanha beleza, aquela história de cabelão, batom, né? O homem muito bobão pode dar aquela olhadinha e colide. Esse é o tipo da beleza feminina. Vamos lá. Então eu posso ter conhecimento, habilidade, mas eu tenho que entender que muitas vezes o meu maior desafio está na área da atitude. O rapaz levantou a mão e falou assim: Jefferson, deixa eu ver se eu entendi. Meu pai foi alcoólatra, estragou a família. Minha mãe sofreu muito. Ele sabia que era bem beber em demasia, então ele tinha conhecimento. Ele sabia como fazer para não beber em demasia, só não entrar na rua, entrar no boteco, não permitir que pagasse a pinga, então ele tinha habilidade. Então muitas pessoas estão dizendo que elas têm conhecimento, elas têm habilidade, só que existe um hiato, um intervalo entre o H e o A. O indivíduo quer, muitas vezes, fazer o certo. O problema desse ato é que ele não consegue. Quando é que ele não consegue? Faltando 3 minutos para a gente fechar a palestra de hoje, por gentileza. Quando a pessoa fica condicionada, aquele exemplo já bem conhecido do cavalo, né? Se você amarrar o cavalo ali durante vários dias, você tira a estaca, amarra naquela cadeira plástica sem estar preso em nada, ele fica paradinho porque ele está condicionado. Próximo slide, por gentileza. Quando a gente falou hoje na abertura sobre o Léo Buscaglia, de todos os livros dele, ele não está mais entre nós encarnados, ele já foi para o plano espiritual. Entre esse italianão maravilhoso chamado Léo Buscaglia, esse livro chamado Vivendo, Amando e Aprendendo, ele dá uma lição incrível. Eu queria fechar o dia de hoje com essa lição. Eu vou só ensaiar com esse silêncio aqui, posso? Com licença. Pode passar o próximo slide. Eu queria finalizar a palestra de hoje dizendo como é que o indivíduo consegue mudar comportamento na fase adulta da vida. Vamos imaginar que isso aqui fosse um copinho de plástico. Olha, não estava nada combinado isso daqui, que eu usaria o copinho de plástico. Eu que agora tive um instalo aqui, desses copinhos nossos que o pessoal toma aguinha fluidificada e depois joga no cesto. Tem um copinho fácil aqui desses de plástico? Tem ali, ó. Tem aqui? Tem um aqui? Está mais pertinho, tem até na marinha aqui. Pronto, eu já lembro. Isso aqui. Obrigado. Uma caneta, por gentileza. Ó, isso aqui é uma mudinha de planta, daquelas que você compra, tem um saquinho preto ali, ó, vem a terra, ok? Essa caneta aqui está representando uma muda de planta, tá bom? A terra que está aqui, ó, são os valores. Aquilo que se formou durante a história dessa planta. Nossa, ficou bem legal assim, hein? A imagem está ótima. Vamos falar como é que se faz a transição, tá bom? Como é que se faz mudanças na figura adulta? Vamos imaginar essa jarra aqui, o copo, por gentileza. Que você tem um vaso grande na sua casa, você tem 3 sacos de terra nova. Terra são os valores, tá bom? Aqui, ó, que já veio no saquinho, os valores que fizeram parte da história da planta a vida inteira, tá bom? Guardado isso. Aqui, ó, são valores que você quer incutir. Você quer trazer, olha o tamanho, 3 sacos de terra nova. Você quer ampliar os horizontes. Então você chega em casa, aquele vasão bonito, olha lá, quantos valores novos, abriu o saco. Como é que você faz a transição? Por exemplo, por acaso alguém chegaria lá, pegaria esse copinho aqui, ó, tiraria o saquinho, pegaria toda a terra antiga, a terra que fez parte da história, hein? E faria assim, ó, não é mais para fazer assim, o bom espírita não age dessa maneira, isso aqui não é saudável, tudo que você aprendeu, isso aqui está errado. Aí você pega a planta daquele jeito ali, ó, peladinha, tá bom?
só na raiz, aí você fala assim, querida, é assim ó, tem que ser. É assim que faz a transição de uma muda de planta para um vaso grandão? Sim ou não? Se você fizer isso com a planta, acontece o que com ela? E o Léo Buscaglia, nesse livro, para a gente terminar, último minuto, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre um curso que ele conseguiu com muita luta levar para aquele lugar, para aquela universidade chamada Amor. Ninguém queria aceitar um curso chamado Amor. 2 anos de duração. Primeiro ano tinha uma garota que sentava na primeira fila, tudo que ele dizia, ela balançava a cabeça, esboçava sorrisos, os olhos brilhavam. Ela amava aquele curso. E ela dizia, Léo, está mudando a minha vida no trabalho, na minha casa, no meu namoro, em tudo, Léo. Em tudo. Esse curso é incrível, o mundo inteiro deveria conhecer, Léo. Quantos anos dura o curso? 2. Boa. Sabe de férias, né? Voltaram no primeiro dia de férias, cadê a menina? Ausente. Acho que ela confundiu o retorno, né? Segundo dia, ausente. Segunda semana, ausente. Até que ele estranhou e falou, gente, deixa eu tirar uma dúvida com vocês antes de começar a aula de hoje. Eu estou estranhando a ausência da fulana, a nossa number one. Aí disse que o rapaz levantou a mão e falou, Léo, até ontem eu também estava. E aí eu fui atrás para entender. Faltando uma semana para voltarmos às aulas, a fulana suicidou-se. A fulana, infelizmente, ela não teve inteligência emocional. O curso dele não contemplava isso. Falava sobre um monte de coisas incríveis que você, ser humano, pode transformar na sua vida, só não ensinava como. Só não ensinava como. E é tanta coisa que a gente tem que transformar na nossa vida, a gente não sabe por onde começar. Com quais ferramentas podemos ali. E ela fez isso aqui, ó. Arrancou. Está errado. Último slide. Dá uma dica para vocês. Cada vez que tiver uma bolinha, é uma coisa legal que você faz na sua vida e você tem admiração, tá bom? Cada vez que tiver um X, é uma coisa que você quer se livrar. Você quer mudar isso muito na tua vida. Acertei. Errei. Caramba. Por que eu fui agir dessa maneira, que eu tenho a doutrina espírita como base, eu sei que isso está errado, eu sei que perder o Senhor Jesus Cristo não é o correto. Acertei, errei. Caramba, de novo. Eu pasto por eu ser assim. Eu sei como fazer, eu quero, mas eu não consigo, cara. Pau que nasce todo. De novo eu me pego, me alterando, tendo esse comportamento, fazendo isso, fazendo aquilo, e eu sei que está errado. Errei. Quer saber? Quem tiver que gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou. Porque eu não consigo me libertar disso. Parece que isso é mais forte do que eu. Ei, acredite no que eu quero terminar aqui dizendo para vocês. Ali é só uma sugestão para vocês saírem daqui hoje refletindo. Não existe nada de errado. Se você cometer alguma coisa que você quer muito se libertar, não se culpe, não se ressinta, não se puna. Trabalhe na sua mente de uma maneira inteligente, emocionalmente, para que esse intervalo seja um pouquinho maior. E se você repetir isso, não se culpe, não se puna, não se ressinta. Batalhe para que o intervalo seja um pouquinho maior. E se fizer de novo, não se culpe, não se ressinta, não se puna. Você veio na condição de humano. Às vezes, algumas coisas que a gente amaria se libertar, não será nessa encarnação. Precisaremos, quem sabe, de um pouquinho mais. Não se transforma tudo ao mesmo tempo. Deus te aceita como é, mas te pede renovação. Obrigado, bênção de paz. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Obrigado, meu